Um problema urbano no meu bairro. Altos da Serra, Cuiabá. Acesso ao lazer. O que se entende por lazer? Segundo o sociólogo francês Geoffrey Dumouriez, o lazer pode ser entendido como um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, para divertir-se, recrear-se, entreter-se, ou ainda para desenvolver a sua informação ou formação desinteressada, sua participação social, voluntária, ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Ou seja, tudo aquilo que não é trabalho, em seu momento de folga, é lazer. Partindo desse conceito, a definição de lazer se torna bastante ampla, pois o que é considerado lazer para algumas pessoas pode não ser para outras. O direito ao lazer ele está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo de número 24. Além disso, também na Constituição Federal, no artigo 6, ele faz parte do rol dos direitos personalíssimos, direitos estes, assim como a vida, a educação, saúde e moradia. Além também do plano da Lei Orgânica do município de Cuiabá, no seu capítulo 2, visto que está previsto em todas essas legislações, mas de fato a população do bairro Altos da Serra não tem direito ao lazer. A falta de acesso ao lazer nas periferias. Por periferia, nos referimos às áreas geograficamente periféricas de uma cidade, que foram constituídas a partir de um processo excludente e combinado a uma série de fatores, condicionando as classes mais pobres a ocuparem áreas mais distantes dos grandes centros, geralmente com uma infraestrutura de serviços urbanos básica defasada e ineficiente. A falta de espaço destinado ao lazer na área periférica de Cuiabá não é um problema novo. Pelo contrário, na ausência de ambientes públicos que proporcionem tais práticas como as praças, quadras esportivas, bibliotecas, cinemas, teatros e centros culturais, a população de áreas mais afastadas precisam se deslocar em direção ao centro da cidade para usufruírem desse espaço. Para a população que habita a periferia, o lazer representa muito mais do que a necessidade de reposição das forças gastas no trabalho, mas é uma oportunidade de se revigorar e socializar-se. E não só isso, ele faz parte do próprio direito à cidade inerente a cada cidadão. No sentido de pensar as práticas urbanas e de vivenciar elas, fato esse muitas vezes negado ou negligenciado. Dessa forma, a concepção do acesso ao lazer enquanto um direito social fundamental e igualitário enfrenta algumas contradições, que podem ser percebidas pela sociedade em geral quando posto sob um olhar mais crítico, mas que na prática se refletem com mais intensidade no cotidiano das periferias. Apesar disso, o limitado acesso ao equipamento específico de lazer não significa que nessas áreas as pessoas não desfrutem do seu lazer. Apenas o fazem de forma diferente dos habitantes das áreas mais centrais ou daqueles que também vivem em bairros mais afastados, mas têm melhores condições financeiras. Localizado na zona norte de Cuiabá, o bairro Altos da Serra está englobado na região da Grande Morada da Serra, fazendo divisa com os bairros Planalto, Doutor Fábio, Novo Horizonte e Residencial Lagoa Azul. Fruto de um processo de grilagem no ano de 1997, atualmente o bairro possui mais de 10 mil famílias e alguns problemas sociais latentes, como o acesso ao lazer, que serão relatadas pela moradora Maria Eduarda nessa entrevista. Estamos aqui com a Maria, moradora do bairro Altos da Serra, para falar sobre um problema urbano em nosso bairro, acesso ao lazer.
Maria, obrigado por aceitar participar dessa entrevista. Somos alunos da Universidade Federal de Mato Grosso, do curso de Licenciatura Plena em Geografia. A sua entrevista ela vai ser gravada e depois nós vamos divulgar em nossos materiais. Obrigado por participar. Eu quero que você se apresente primeiro, fale um pouco sobre você e fale sobre a sua percepção do que é lazer e quais são os espaços de lazer que você consegue identificar em seu bairro. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda Costa Gomes, eu tenho 15 anos e sou estudante do Instituto Federal do Bela Vista em período integral. Para mim, o lazer ele é uma atividade de distração para a pessoa se distrair do trabalho e dos estudos em geral. Os pontos de lazer que eu posso citar no meu bairro de acesso público são as quadras que tem disponível para o uso, que são as quadras de vôlei, uma de vôlei e uma de futebol, e algumas praças espalhadas por dentro do bairro. Certo, Maria. Quando você quer se encontrar com seus amigos aqui no bairro, em que locais vocês costumam ir? Talvez uma ida até uma conveniência ou até mesmo na padaria, ou às vezes sentado na porta de casa para bater um papo. E Maria, quais são as dificuldades que você consegue citar para acessar áreas de lazer em outras regiões da cidade, por exemplo? Bom, para mim que estudo em período integral e só tenho tempo livre durante a noite e aos finais de semana, a principal dificuldade é a questão do horário. Como algumas atividades que ocorrem durante a semana são à noite, no centro da cidade, eu fico com medo de ir, porque eu sou mulher e sozinha eu não me sinto segura. Aos finais de semana, acho que a principal dificuldade é a questão dos ônibus, porque a frota é reduzida, então os ônibus demoram muito tempo para passar. E acontece também de eu querer ir e não ter condições financeiras para pagar a entrada ou para me alimentar em um, shopping, por exemplo. Certo. E devido a essas dificuldades que você citou, você sente falta de ter mais espaços de lazer aqui no Altos da Serra? Sim, eu sinto falta, porque sinto falta de alguns pontos de lazer mais no meio do bairro, mais centrados em pontos que tem mais pessoas, que tem uma visão melhor, porque os outros são em lugares distantes, então às vezes é um pouco perigoso e a gente tem medo de ir. Como você estuda durante a semana, né, em período integral, você chega em casa à noite, esses pontos públicos do bairro você costuma frequentar durante a semana à noite? E se você não costuma ir, quais são os motivos? Não costumo ir, porque além de não ter absolutamente ninguém na rua nesses horários, não é seguro. Realmente não é seguro. Obrigado, Maria. Por nada. Por fim, conclui-se que o acesso ao lazer é um direito fundamental, por vezes negligenciado. Em áreas que as políticas públicas não chegam e o poder público não se faz presente como deveria, a população se vê obrigada a assumir alguns papéis de Estado para garantir a sua existência. As periferias brasileiras reivindicam a necessidade de repensar a cidade sob uma nova ótica, que dê visibilidade às áreas afastadas das centralidades e que veja seu povo não apenas como uma mão de obra, mas como seres humanos que têm sede de um espaço urbano em que eles possam exercer plenamente a sua cidadania. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de